Reta final, agora todas as equipes têm 33 partidas no Campeonato Brasileiro e eu vou falar sobre isso e outras informações depois da vinheta, Coringão. Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Sou Timão e vamos para mais aí as notícias, semana de jogo, né? Finalmente o Corinthians vai jogar aí na próxima quarta-feira e esse final de semana, rapaziada, tivemos o jogo atrasado entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É, o jogo atrasado que faltava, né, rapaziada? O Atlético Paranaense acabou vencendo a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, gol do Coelho, né? O jogador do Atlético Paranaense aí. E o Atlético Paranaense, com isso, ele sai da zona do rebaixamento. E é um resultado, digamos que interessante para o Corinthians, pelo fato do Atlético Mineiro estar na briga no meio da tabela com o Corinthians, né? O Atlético Mineiro, ele não consegue se distanciar, completa os seus 33 jogos e o Corinthians está na cola ali, apenas um ponto atrás. Então o Corinthians pode sim continuar na briga ali com o Atlético Mineiro, com o Vasco, Cruzeiro, Bahia, essas equipes que estão aí acima do Corinthians. E a gente precisa ressaltar em relação à classificação do Corinthians nesse momento. O Corinthians está em 11º lugar, então nesse momento o Corinthians ele vive dois extremos no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter vencido 4 jogos seguidos, está na 11ª posição no momento, o Corinthians está a 4 pontos da zona de rebaixamento, que está sendo encabeçado aí pelo Juventude, e também está a 6 pontos do G7, que classificaria para a Libertadores. E a gente sabe que o G7 pode aumentar, pode acabar se tornando um G8, acabar se tornando um G9, depende muito das próximas Copas aí, quem que vai ser campeão. Se acontecer do Botafogo ganhar a Libertadores, por exemplo, abre mais uma vaga, e se acontecer do Cruzeiro vencer a Sul-Americana, contando que eles permaneçam na posição que eles se encontram, abre mais uma vaga ainda. O que eu acho muito difícil de acontecer, rapaziada, porque na minha opinião, o Cruzeiro não vai vencer a Sul-Americana, eu acho que o Racing vence. Mas o Corinthians, ele pode ter um ressalto aí em relação a um possível G8. Eu acho que o G9 nem é tanto o parâmetro que o Corinthians tem que olhar, ele tem que olhar um pouco mais acima se quiser almejar, por exemplo, uma vaga na pré-Libertadores. Então o Corinthians pega o Cruzeiro na próxima quarta-feira, né, dia 20 de novembro, 11 da manhã, feriado nacional aí do Dia da Consciência Negra, e tudo indica também, rapaziada, que pode ser o dia que vai ser anunciado o início da campanha de quitação da Neoquímica Arena, rapaziada. Então já vazou algumas informações aí, alguns setoristas deram algumas informações falando sobre isso, e pode ser que aconteça o início da campanha agora no próximo dia 20. E outro detalhe que é importante a gente falar também é que a equipe do Cruzeiro, ela joga o final da Sul-Americana no próximo dia 23, no próximo sábado. Então tudo indica que eles vão com o time completamente reserva e enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. Coisa que é muito boa, porque caso o Corinthians vença, ele praticamente aniquila as chances de rebaixamento e pode pensar daí 100% aí num campeonato sul-americano e na pré-Libertadores, né? Porque na Copa Sul-Americana, nesse momento, o Corinthians estaria conseguindo essa classificação. E para uma pré-Libertadores, além dele melhorar a sua posição, ele tem que torcer para alguns resultados acontecerem. Igual eu falei para vocês, Cruzeiro vencer e também o Botafogo vencer a Libertadores. Outra coisa também, pessoal, que é importante a gente dizer, que o Corinthians pode ter 3 mudanças na próxima quarta-feira, tá? O zagueiro Félix Torres, que está na seleção do Equador, provavelmente não vai jogar como titular, e também tudo indica que o Mateuzinho vai entrar no lugar do Fagner e também o Raniel entrando no lugar do José Martínez. Lembrando que o Félix Torres e o José Martínez estão nas suas seleções nessa data FIFA e pode acontecer essas 3 trocas para a equipe do Corinthians contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Coisa que é importante a gente frisar, que o Corinthians tem que pensar acima de tudo nessa luta contra o rebaixamento.
vários passos foram dados, né? Mas o Corinthians ainda precisa pontuar para se livrar disso. A diferença do rebaixamento, que era de 5 pontos, caiu para 4 com a vitória do Atlético Paranaense. E outra coisa que é bom a gente dizer também é em relação aos confrontos do Corinthians, porque o Corinthians, dessas equipes que estão na frente do Corinthians nesse momento, o Corinthians enfrenta Cruzeiro, enfrenta o Vasco e depois também enfrenta o Bahia. Então o Corinthians pode avançar ainda mais e afunilar bastante em relação a essas outras equipes e pode conseguir terminar o Campeonato Brasileiro na primeira parte da tabela, aniquilando assim em relação ao rebaixamento, aniquilando assim em relação pelo menos a uma vaga na Sul-Americana, para vocês verem o quanto que o time do Corinthians é de extremos, né? Um time que estava sendo dado como rebaixado rodadas atrás, desde lá da virada do primeiro turno, e todo mundo vendo e falando e zoando, e agora o time já pensando em coisas melhores. Mas para isso acontecer, ele precisa vencer seus jogos, ele precisa um resultado amplo contra o Cruzeiro, ele precisa vencer o Vasco, ele precisa vencer o Bahia, que são os 3 jogos que restam pro Corinthians na Neoquímica Arena, e depois o Corinthians ainda enfrenta Criciúma fora e enfrenta o Grêmio na última rodada fora. Então agora não tem essa mais de fazer conta que time tem jogo a menos em relação ao outro. Todas as equipes do Campeonato Brasileiro completaram as 33 rodadas, então agora é mano a mano, rapaziada. Vamos ver quem que vai conseguir aí uma classificação direta para Libertadores, que na minha opinião tá bem encaminhado, né? Essas equipes já estão bem encaminhadas para classificação direta, mas na pré-Libertadores, na Sul-Americana e também na luta contra o rebaixamento tá muito afunilado, e vamos aguardar em relação aos próximos jogos. Lembrando que essas equipes que o Corinthians vai enfrentar aí, que estão na briga ali com o Corinthians, a gente pode pôr Atlético, Vasco, Bahia, Cruzeiro, até o Grêmio, né? Essas equipes aí, elas têm jogos muito complicados e vão acontecer jogos delas também se enfrentarem. Então, uma coisa que o Corinthians pode ter uma certa vantagem também é em relação a isso. Então, o Corinthians depende só de si, primeiramente, na luta contra o rebaixamento, depois para uma possível vaga na Sul-Americana, e caso aconteça alguma combinação de resultados para títulos lá que abrem mais vagas para pré-Libertadores, o Corinthians poderia beliscar uma vaguinha aí e também pensar, né, na Copa do Brasil, porque uma vaga na pré-Libertadores daria uma vaga direta também para a Copa do Brasil. Se você chegou até aqui, eu vou pedir muito para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, beleza, rapaziada? E também, se você não segue a gente nas nossas outras redes sociais, @EuSouTimão1910 no nosso TikTok e no nosso Instagram. Eu queria agradecer vocês muito pela audiência incrível que vocês me dão também nas nossas redes vizinhas, rapaziada. Todas as atualizações tá saindo lá, qualquer novidade a gente vai lançando aqui pra vocês. Agora a gente vai deixar um padrão, vídeos todos os dias, live também todos os dias, pra gente poder falar, né, sempre do nosso bom e velho Coringão que a gente tanto ama, beleza? Porque você sabe, né, aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto, família, valeu, é nóis!